Em seu primeiro dia na cúpula da OTAN em Haia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o aumento de gastos militares da aliança é uma vitória para todos. Ele pressiona para que os países aumentem de 2% para 5% do PIB, os gastos dos países europeus com armamentos e defesa, o que significa algo em torno aí de 400 bilhões de reais a mais. Um dia antes, perguntado se os Estados Unidos continuam comprometidos com a defesa da Europa no caso de ataque, como afirma o artigo 5º da aliança, da OTAN, ele disse que isso depende da definição. Bom, Fred, eu acho que essa movimentação, só de falar nessa movimentação de rearmamento da Europa já causa uma certa preocupação, pelo menos para mim. Mas acho que é legal a gente trazer aqui o que isso significa, como é a realidade hoje e o que essa determinação pode transformar. Isso. O que nós estamos vendo aqui, assim, hoje já está acontecendo essa reunião com o Trump, os países da OTAN já se comprometeram com esse aumento de gastos. Eles estão hoje eles gastam em torno de 2% do PIB, o que no ano passado, especificamente com gasto com armamentos, deu em torno de 1,3 bilhão de dólares, Desculpe-me. Mas e com esse aumento de 5%, ele vai ser escalonado da seguinte forma: 3,5% exclusivamente para armamentos, mais 1,5% para questões que podem ser tanto tecnologia civil quanto militar, como controle de fronteira, melhorias de aeroportos, sistemas de controle aéreo, e aí eles são tecnologias tanto militar quanto civil. Mas só aumentando esse gasto de 2% para 3,5%, esse gasto vai subir para 1 bilhão 750 milhões de dólares. Ou seja, esse valor todo que poderia estar sendo destinado para outros pontos críticos da Europa, como o controle da migração, que tem sido um problema grave para toda a região do Atlântico e também na região do Canal da Mancha, ele vai estar sendo destinado para a questão militar. E por quê? Porque os Estados Unidos, em especial o governo Trump, tem sinalizado uma retirada do apoio à Aliança Atlântica. E tem sinalizado essa retirada justamente num período em que a Europa se vê às voltas com o conflito na Ucrânia e uma percepção de ameaça cada vez maior da Rússia. A gente fez aqui assim, um dado falando um pouco sobre como é que isso vai representar para os países da OTAN. São 32 países membros da OTAN, na Europa. Desses, 23 hoje gastam mais do que 2%. Ou seja, é um número significativo que cumpre a meta atual. Mas dessa nova meta, só a Polônia gasta mais do que 3,5%. Ela gasta 4,1% do seu PIB. E por que a Polônia é um dos que mais gastam? Por esse outro item que eu falei. Dos 8 países que gastam acima de 2,4%, só 2 deles não fazem fronteira com a Rússia, que são os Estados Unidos, que responde por mais de 40% do volume dos gastos da OTAN, e a Grécia. Então, há uma percepção de medo em relação à Rússia que leva a essa situação. E isso está levando não só ao aumento dos gastos, tanto militares, como também a uma certa movimentação em relação ao armamento nuclear. O primeiro-ministro da Inglaterra está anunciando nesse encontro em Haia a compra de 12 caças-bombardeio F-35A dos Estados Unidos. São caças-bombardeio de 5ª geração. Eles participaram, inclusive, do ataque dos Estados Unidos, a versão deles americana, contra o Irã. E esses caças eles poderiam ser equipados com bombas atômicas que hoje a OTAN dispõe. Desde 2008, a Inglaterra não possui mais bombas atômicas da OTAN em bases ali. Em toda a Europa, existem 6 bases da OTAN que estão equipadas com bombas atômicas. Nós temos um mapa, inclusive, que mostra. Esses países são
os Países Baixos, a Alemanha, a Bélgica, 2 bases na Itália e uma base na Turquia. Essas bases, na Itália tem uma que tem em torno de 30, 40 bombas, número semelhante também que tem na Turquia, com a diferença que na Turquia, a base de Incirlik, os aviões da OTAN não podem decolar com bombas dali. Elas ficam armazenadas naquele local. Mas nos outros países eles podem ficar. São bombas de gravidade, do modelo B-61, né, que elas podem ser lançadas. E elas têm uma capacidade explosiva que varia de 0,3 quilotons a até 40 quilotons. Pra você ter uma ideia, 1 quiloton é 1.000 toneladas, o equivalente a 1.000 toneladas de TNT. E a bomba que atingiu Hiroshima tinha 15 quilotons. Então, essa é uma perspectiva de que a Inglaterra possa modificar a sua composição de capacidade de ataque nuclear, que hoje é centrada exclusivamente em submarinos. A Inglaterra tem em torno de 225 ogivas nucleares armazenadas. Isso também, já no começo desse ano, a França também já estava sinalizando o aumento a modernização do seu arsenal nuclear, e a França tem em torno de 300 ogivas, e chegou até a oferecer que protegeria os outros países no caso de uma ameaça russa, né? Da parte da Rússia, ele já afirmou que o Putin considerou absurda essa questão, né? Falou que é um absurdo justificar que a Rússia esteja representando uma ameaça, né? Mas e também o porta-voz do Kremlin afirma que quem tem uma corrida desenfreada armamentista é a OTAN. Né? Aí tem essa questão que você falou também do artigo 5º, que é o que está por trás do grande problema da Ucrânia. Né? A Ucrânia, há um temor de que a Ucrânia seja aceita dentro da OTAN, e pelo artigo 5º da OTAN, o país membro da OTAN que for atacado por um país estrangeiro, todos os outros membros se comprometeriam a atacar. Ontem, o Donald Trump, perguntado ao chegar na Holanda para esse encontro, ele perguntou se ele continuava comprometido com o artigo 5º. E ele falou assim, não, isso vai depender da definição. Hoje ele mudou um pouco o discurso na abertura, ele falou, não, se eu não estivesse apoiando, eu não estaria aqui. Mas, se a Ucrânia fosse parte da OTAN, geraria um envolvimento com relação a isso, e a Rússia, né, estaria nesse momento em guerra com toda a Europa e não apenas contra a Ucrânia. Então esse é o grande temor em relação a isso. A gente tem aqui o comentário do Paulo, que comentou agora há pouco com a gente em relação às redes sociais de Open Source, e ele pergunta o seguinte, deseja bom dia e diz: me parece que inicialmente a Espanha se recusa a colaborar com o investimento de 5% de seu PIB. Que implicações podem ter esses países que se recusam, né, a essa colaboração? Pergunta muito interessante aqui do Paulo. Fred. Sim, é verdade, Paulo. Muito obrigado pela sua pergunta. A Espanha é uma das que menos investem. Hoje, em torno de 5 países investem menos. No caso da Espanha, é 1,3% do PIB. E aí você vê, se por um lado os países que mais estão preocupados com esse rearmamento, custo, né? O rearmamento, estão na fronteira com a Rússia, os que apresentam menores gastos, eles estão do lado oposto, estão mais a oeste. E a Espanha é isso. Está sendo negociado uma possibilidade de que a Espanha consiga fazer mais investimentos, tenha uma participação maior nesses investimentos de estrutura e entendendo esse gasto. Esse é um problema que a própria OTAN está lidando. Né? Você foi num ponto muito importante, porque é exatamente essa questão. Como que um país que agora se vê, que desde 1949, que foi a criação da OTAN, justamente para se contrapor uma ameaça do bloco socialista, né, na época do Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética, e durante esse período todo foi muito sustentado pela garantia de segurança dos Estados Unidos, como que vai ficar uma Europa profundamente dividida em interesses, que ainda possui contenciosos internos, interesses conflitantes, com relação
a um armamento, um rearmamento comum. É essa que é a preocupação que você tem hoje com o rearmamento da Europa. E essa questão da Espanha aponta muito isso. Você aponta muito claramente essa diferença de interesse, essa diferença de prioridades em relação à segurança continental. Exato, porque a partir do momento que você desloca esse orçamento, né, você tem essa obrigatoriedade de investir 5% do seu PIB, né, e pensando num país que investe 1,5%, para passar a aumentar aí, né, para 5%, é uma diferença significativa e esse dinheiro precisa sair de algum lugar, né, Fred? Então, há essa preocupação desses países da Europa de realocarem esses gastos, principalmente no caso de países que estão ali, né, mais a oeste, como você trouxe, no sentido de que, se por um lado, o Trump pressiona por mais investimento, pressiona por mais, né, para que esse volume de dinheiro que é colocado na defesa aumente, mas ele também ali, pelo próprio traço de instabilidade da personalidade dele, ele acaba dando pouca segurança para esses países de que esse aumento nesse investimento vai surtir algum efeito, né, positivo para esses países. Exato. É verdade que realmente a balança é desequilibrada, né? Os Estados Unidos sozinho ele responde por um volume muito grande do investimento. Mas o fato é que a criação dessa aliança atlântica e a questão da segurança continental é uma questão que não se pode medir única e exclusivamente do ponto de vista financeiro. São as coisas que o custo de uma Europa em conflito é muito maior do que o que se investe ali naquela questão. Então, é preciso que se chegue a um equilíbrio, né, sem que isso gere também uma sensação de desequilíbrio, uma sensação de ameaça à Rússia, né, que já usou essa sensação de ameaça justamente para invadir a Ucrânia, e também que não acirre esses conflitos dentro da Europa, né, esses conflitos de interesse que podem provocar uma dissolução, né, uma desagregação do governo europeu. E uma Europa desagregada é um problema histórico, né? Os grandes problemas da história da civilização ocidental vieram de conflitos internos dentro da Europa, de interesses de hegemonia dentro da Europa.